Beleza, galera? Boa noite a todos vocês que estão aí conectados conosco aqui com o Canal Educação, seja através do IPTV, seja através do YouTube, tá? Nós estamos começando mais uma aula de Biologia para a terceira série do Ensino Médio Noite, aqui pelo canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, 11 de agosto de 2022, nós vamos trabalhar o conteúdo de matéria, presta atenção, e energia e o desequilíbrio ambiental. Porém, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Para eu poder começar a trabalhar esse conteúdo, eu preciso obrigatoriamente começar definindo o que vem a ser meio ambiente. Claro, rapaz. Eu preciso definir o que é meio ambiente. Óbvio. Como é que eu vou falar de matéria, energia e desequilíbrio ambiental? Quer dizer, eu vou falar do meio ambiente sem saber o que é meio ambiente, rapaz. Não tem como. É o mínimo dos mínimos, não é? Meio ambiente, pessoal, muito embora as pessoas achem que meio ambiente é apenas, tá? Algo abiótico, ou seja, sem vida, só a parte não viva, isso não é verdade. Os fatores abióticos fazem sim parte do meio ambiente, claro, lógico, mas não são somente eles. Os fatores bióticos também fazem parte, seres vivos também fazem parte. Então nós temos aí, quando a gente fala de matéria e energia, nós estamos falando desses caras aí, por isso é meio ambiente, tá bom? Definido o que é meio ambiente, vamos saber quais são os tipos de ambiente que nós temos. E esse aqui é lindo demais, hein? Esse aqui, meu amigo, pense aí, Newton Mar, você localizado bem aqui, ó, sentadinho em pé, não sei, e essa água na sua cabeça, o tempo todo, a tranquilidade, a paz, não é? Que te traz, rapaz, é um ambiente aí agradável demais. O ambiente aí é agradabilíssimo. É muito legal, cara. Muito bacana, não é? Isso é um ambiente natural. É aquele ambiente construído pela natureza. É aquele ambiente constituído pela biosfera, que é a parte da Terra que existe vida. Isso aí é ambiente natural. Isso aí é ambiente natural. Então, quando a gente fala de tipos de ambiente, nós estamos falando do ambiente natural, esse carinha aqui. Nós estamos falando também do ambiente cultural, tá? Que é aquele que é levado em consideração as mais diversas manifestações artísticas, históricas, turísticas, paisagísticas, arqueológicas, espeleologia é vamos dizer, é a ciência que estuda as cavernas, né? A parte lá das cavernas. Olha que coisa linda. Isso é o ambiente cultural, galerinha. Mas nós temos também o chamado ambiente artificial. O ambiente artificial. O ambiente artificial é aquele constituído pela parte arquitetônica, né? Pelo urbanismo. É isso é o que a gente chama de ambiente artificial. Esse ambiente artificial, como esse que você está vendo aqui, na verdade, é o quê? É o ambiente urbano. São as construções feitas aí pela arquitetura, feita pelo urbanismo. Isso é o ambiente artificial, né? São os prédios, são as pontes, são os viadutos, são as casas, são as praças, enfim. Isso é o que a gente chama de ambiente artificial.
Mas e aí, professor, como é que é a relação do homem com o meio ambiente? Eu posso dizer a vocês que, dadas as circunstâncias que nós conhecemos na atualidade, não é a melhor, não é das melhores. O homem, eu sempre costumo dizer isso, é uma das espécies mais novas de todas as que existem, se não a mais nova, mas, mesmo sendo a mais nova, ou uma das mais novas, é a que mais modifica drasticamente o meio ambiente. E detalhe, hein? Não modifica para o bem. Não modifica para o bem, modifica para o mal, tá? Na maioria das vezes, esse ambiente é modificado para o mal, né, gente? Mas, professor, por que o homem faz isso? Boa pergunta. Muito boa pergunta, excelente pergunta. Se você souber a resposta, por favor. Porque realmente, galera, o meio ambiente é modificado drasticamente pelo ser humano. Drasticamente pelo ser humano. E isso faz com que se volte esse problema para nós mesmos, né? Porque se eu modifico o meio ambiente, eu estou modificando o lugar onde eu moro. E aí, meu irmão, por falar em modificação do meio ambiente, pegando aí as últimas décadas, tem se falado muito a respeito de uma coisa chamada preservação ambiental. A temática da preservação ambiental. Professor, isso tem tirado o sono, tem trazido um desassossego para os cientistas. Claro, isto porque nos últimos anos nós temos um ambiente tendo sido modificado drasticamente, principalmente no que diz respeito à questão da temperatura. Hoje é praticamente impossível não se tratar sobre temperatura. É praticamente impossível nos dias de hoje. Eu diria para você, meu amigo, que falar... você tem a Conferência Nacional do Clima, Internacional do Clima, não é? Que é quem, vamos dizer, das cartas, como vai ficar as mudanças de rumo das políticas do meio ambiente. Só que uma coisa é dizer, a outra é fazer, né? E a diferença entre o discurso e a prática é grande. É muito, muito, muito grande. A diferença é muito grande. Pessoal, nunca se falou tanto nos últimos anos, nunca se falou tanto sobre meio ambiente e sustentabilidade. E aí vem um detalhe. Porque toda vez que se fala sobre sustentabilidade, a gente precisa sempre lembrar de uma coisa. A sustentabilidade não significa não fazer uso dos recursos naturais. Ao contrário, significa fazer uso dos recursos naturais, mas fazê-lo de maneira sustentável. Fazê-lo de maneira que você possa utilizar esses recursos de maneira responsável, eficiente e esses recursos possam ser utilizados, estejam disponíveis para serem utilizados pelas gerações futuras. Porque nós não podemos usar e esgotar esses recursos condenando as gerações futuras. Nós não temos esse direito. Eu não tenho esse direito, você não tem esse direito. Então, quando se fala em sustentabilidade e meio ambiente, nós estamos falando obrigatoriamente de uma coisa que se chama fazer uso dos recursos naturais, garantindo que esses recursos possam ser utilizados nos dias de hoje, afinal de contas a gente depende deles para sobreviver, mas que também eles fiquem disponíveis para gerações futuras. E isso é o que a gente chama de meio ambiente e sustentabilidade.
Tranquilo? Show de bola? Lindo e maravilhoso. Olha aí o nosso pacifista, né? Mahatma Gandhi disse o seguinte: há o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. Não há o suficiente para a cobiça humana. Tem um ditado aqui bem antigo, um ditado não, uma frase. O Diltomar lembra, o Diltomar Dornelles aí lembra que tem um pouco mais de idade, o Caio também, que dizia o seguinte, a medida do ter nunca enche. Meu amigo, o ser humano nunca enche a medida de ter. Sempre o ser humano é querendo ter mais, e mais, e mais, e mais, e mais. É sempre assim. É sempre assim. E aí, meu querido, presta atenção a isso. Se você for parar para analisar como é que funciona, como é que está, como é que estão as necessidades humanas, sabe? As mais básicas, elas são sempre atropeladas. Sempre. As necessidades mais básicas são sempre atropeladas. Atropeladas por quem? Atropeladas pela ganância, né? De um indivíduo ter uma riqueza exageradamente alta. Então, se você parar para analisar, tem muita gente aí, o problema do mundo não é a falta de alimento, não é a necessidade humana em si, é a falta de distribuição desse alimento, é a falta de distribuição da riqueza, né? É exatamente esse o problema. Então, imagina aí você parando um pouco, analisando pessoas passando fome no país que mais produz alimento do mundo, que é o Brasil. Imagina, pessoas passando fome nesse exato momento. Então, meu amigo, enquanto você tem outras pessoas com não só suas necessidades satisfeitas, atendidas, mas muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Sempre correndo atrás de mais, de isso, daquilo. Então, isso é o que a gente chama de recursos naturais. Recurso natural disponível. Você fazendo uso irracional desses recursos naturais. Esgotando ecologicamente o planeta, sem dar condições desse planeta se recuperar. Sem dar condições desse planeta estar com todo o seus recursos com condições que as gerações futuras possam utilizá-los, tá? Professor, e o conceito de desenvolvimento sustentável, ele surge em decorrência de quê? Para enfrentar que problema? Ele surge, pessoal, para enfrentar o problema grave da crise ecológica. A falta de uso racional dos recursos do meio. O uso irracional dos recursos do meio gera um enfraquecimento das bases de produção, fazendo com que esses mesmos recursos naturais possam não estar disponíveis para as gerações futuras. Hoje é o que nós chamamos de ecodesenvolvimento. Desenvolvimento ecológico, desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento sustentável, galerinha, tem um tripé, que a gente chama de tripé da sustentabilidade. Que é isso aqui, ó, o tripé da sustentabilidade. É aquilo que é ecologicamente correto, socialmente justo e viável, né? E economicamente viável. Lembrando que esse econômico aí, meu amigo, quando chega num nível aonde precisa a qualquer custo que seja, a qualquer custo econômico que seja, precisa, obrigatoriamente,
se manter essas bases produtivas, precisa manter um determinado ecossistema, aí o custo é qualquer que seja ele. Não importa qual é esse custo, ele tem que ser resolvido. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, nós estamos falando desses 3 pontos básicos aqui. Aquilo que é ecologicamente correto, aquilo que é socialmente justo e aquilo que é economicamente viável. Isso é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Entende-se por desenvolvimento sustentável, então, o quê? A manutenção das bases vitais de produção e de reprodução, tá? Volta aqui para mim, por favor, Dornelles. Manter as bases de produção, você vai dizer, mas professor, peraí, se eu mantiver as bases de produção aqui agora, quem está vivendo aqui agora, que precisa dessas bases produtivas, vai conseguir sobreviver? É claro que vai. É óbvio que vai. É lógico que vai. Imagina você. Quem foi que te disse que eu preciso esgotar os recursos naturais para que eu possa sobreviver? Quem foi que te disse isso? Eu não preciso esgotar os recursos naturais. Muito pelo contrário, eu posso fazer uso desses recursos naturais. Posso? Não, devo fazer, tenho que fazer. Hoje, para manter esses recursos para o dia de amanhã, para as gerações futuras. Ou então você está condenando seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, né? Porque eles não vão ter a mesma oportunidade de explorar os recursos do meio, como você, como nós estamos explorando hoje. Beleza? Então, diante de tantos impactos, de tantos problemas decorrentes de um uso impensado dos recursos naturais, que é o que nós estamos fazendo nos dias de hoje, eu te pergunto. Pergunta maior, pergunta que não quer calar, pergunta importante, é essa. Vale a pena fazer isso? Porque, veja, o mundo hoje já não aguenta mais. Eu não estou falando para amanhã não, gente. Acabou o discursinho bonitinho, de que amanhã ou depois, se nós não tomarmos a providência hoje, amanhã ou depois essa temperatura do planeta vai subir. Não. Quando se fala em aquecimento global, nós estamos falando em tomar uma providência ontem para que tenha reflexo hoje. Tomar uma providência hoje para que se tenha reflexo hoje. Não é para amanhã, não. Porque aquele discurso de que o amanhã chegaria com uma temperatura maior, já chegou. Esse discurso já existe. Tá certo, galerinha? Esse discurso aí já existe. Hoje nós estamos enfrentando problemas que nós construímos no passado. Quais são eles? Enchentes, ilhas de calor, inversão térmica, chuva ácida, aquecimento global, desertificação, assoreamento de rios, escassez de água potável. Gente, dos 100% de água, 97% é salgada. Esquece. 3% é doce. Desses 3%, 2% está congelado. Só 1% está disponível. Presta atenção, cara. Acorda. E o que a gente precisa fazer então, professor? Que providências eu tenho que tomar? Poupar energia, sob todos os aspectos. Economizar água. Reduzir o volume de lixo. O ser humano produz lixo, viu, meu patrão? O ser humano produz lixo. Mas é muito, não é pouco lixo, não. Combater o aquecimento global. Cuidar dos animais e das plantas. Olha isso, hein? Olha isso. Reciclar e reutilizar. Nunca foi tão urgente falar em reciclagem e reutilização. Nunca foi. Usar menos veneno nas lavouras. E aqui eu te dou um dado importante. O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo.
Não sei se você sabe, nos últimos anos, enquanto nos outros países, no resto do mundo, houve um aumento de 90% no consumo de agrotóxicos, aqui no Brasil aumentou 236%. O Brasil é o lixeiro do mundo no que se refere a agrotóxico. É o lixeiro do mundo no que se refere a agrotóxicos. Só para você entender isso daí. Só para você entender isso daí. Quer dizer, o agrotóxico que não serve, que não é utilizado, que não passa, que não é aceito em nenhum outro lugar do mundo, no Brasil, ele é aceito. E ainda querem modificar as regras com a PEC do agrotóxico aí, dá uma olhada. Diminuir consumo, evitar poluição sonora e visual, tá certo? Incentivar a educação ambiental. Eis aqui algo que, se eu pudesse fazer alguma coisa, se dissesse está nas suas mãos, eu mudaria. Era colocar como disciplina obrigatória a educação ambiental. Só assim a gente consegue mudar a consciência do povo com relação a cuidar do meio ambiente. Está aqui aquilo que eu acabei de explicar, ó. Dos 100%, 3% é água doce, 2% está congelado e 1% está livre, acessível. 97% é salgada, não interessa para nós. Então nós não vamos viver problema de escassez de água. Nós não vamos viver, tira isso da sua cabeça. Nós não vamos viver problema de escassez de água. Nós já estamos vivendo. Isso é realidade hoje, não é para amanhã, não é para depois, não é para hoje. Isso é hoje. Tá certo? Como é que eu consigo minimizar esse problemas? O poder público, criando estações de tratamento, fazendo implantação de rede de saneamento, por exemplo, né? É um exemplo disso aí. Fazendo o que mais? Essa estaçãozinha de tratamento aí que você está vendo, ó, essa ETA, esse tratamento de água. Você tem uma ideia, pessoal? Só para você ter uma ideia. O Brasil tem pouco mais de 50% de saneamento básico. O nome já está dizendo tudo. Saneamento básico, é o mínimo, é o que você precisa. De mínimo dos mínimos de todos os mínimos. Saneamento básico. Não sei se você sabia, mas por lei, a vegetação de mangue, restinga, mata ciliar, ela tem que estar, ela é considerada área de preservação permanente. Portanto, ela poderia ser alterada sob hipótese nenhuma, né? Sob hipótese nenhuma. Tá certo, galerinha? Vamos para as nossas questões? Quando eu termino, volta aqui, Dornelis. Quando eu termino aqui a nossa parte teórica, eu sempre trago para você o quê? A parte prática, as atividades. Então, nós vamos aqui com a primeira questão na tela e eu quero a sua participação, por favor. Põe na tela. Primeira questão diz assim: a ideia de desenvolvimento sustentável tem sido cada vez mais discutida junto às questões que se referem ao crescimento econômico. De acordo com este conceito, considera-se que, a respeito de que ele está tratando? Desenvolvimento sustentável. Então, de acordo com esse conceito, considera-se que... Meu querido, 2 minutos e eu volto com o gabarito e o comentário para você. Até já.
Beleza. Tá aí, ó, letra D de dado. Agora, peraí, não basta só o gabarito pelo gabarito, galerinha. Bora lá discutir, né? Deve-se buscar uma forma de progresso socioeconômico que não comprometa o meio ambiente, sem que, com isso, deixemos de utilizar os recursos nele disponíveis. Pessoal, toda vez que se fala sobre desenvolvimento sustentável, toda vez, você vai sempre buscar a alternativa que tenta conciliar o uso atual da terra e deixar que esses recursos estejam disponíveis para as gerações futuras. Só isso, meu amigo. Nada mais. Matou a questão. Questão de número 2. Põe na tela. O conceito de desenvolvimento sustentável, novamente, foi forjado por meio de intensas discussões globais. Qual alternativa melhor descreve as intenções do desenvolvimento sustentável? Intenções do desenvolvimento sustentável. O que é? É isso que ele está querendo. 2 minutinhos e eu volto novamente para comentar a questão com vocês. Até já. Muito bem, queridos. Novamente ele trata de desenvolvimento sustentável. E, em se falando de desenvolvimento sustentável, sempre você vai encontrar aquela alternativa que coloca atender às necessidades atuais, não é? É óbvio, eu preciso atender minhas necessidades atuais, claro, e possibilitar que, com a preservação desses recursos, eu possa garantir as gerações futuras. É isso. Ponto. Sempre isso. Vamos para a próxima. Questão de número 3. Atualmente, em virtude do comprometimento, da vida no planeta, cresceu o debate a nível internacional sobre as questões ambientais mundiais. É cada vez mais comum o estudo sobre os impactos ambientais, para que haja conscientização da população e de governantes sobre a necessidade de se praticar aí ele bota um tracinho, tá? Ele coloca um tracinho, que promova o desenvolvimento econômico
sem comprometer o meio ambiente e a oferta de recursos naturais para o futuro. E aí ele te pergunta exatamente isso. Quem preenche adequadamente, esse carinha bem aqui, é só isso que ele está querendo. 2 minutinhos e eu volto com gabarito e comentário. Até já. Beleza, galera, beleza. Olha, eu vou colocar aqui a alternativa, mas não é a resposta correta, está errado esse gabarito. O gabarito correto não é a letra A. O gabarito correto, ele está dizendo que é a letra A, estudo de impacto ambiental. Na verdade, nós estamos falando de desenvolvimento sustentável. Então, necessidade de se praticar um desenvolvimento sustentável. Beleza, galera? Show? Vamos para a quarta? Vamos para a quarta? Gente, até porque é desenvolvimento sustentável, vamos combinar uma coisa, né? Vamos combinar uma coisa. Desenvolvimento sustentável é o quê? Desenvolvimento sustentável não é manter as bases vitais de produção? Porque se eu mantiver as bases vitais de produção, eu vou garantir o quê? Que as gerações futuras também possam ter disponíveis para eles, para essa geração, que eles possam ter também todas essas bases de produção mantidas. Esse é o grande detalhe, gente. Tá? Então, imagina aí do que a gente está falando, né? É super importante. Eu vou voltar bem aqui só para mostrar por que não é a letra A. Ele fala de estudo de impacto ambiental. Não tem nada a ver com estudo de impacto ambiental. Vamos lá. Atualmente, em virtude do comprometimento da vida no planeta, cresceu o debate a nível internacional sobre as questões ambientais mundiais. É cada vez mais comum o estudo sobre os impactos ambientais, para que haja conscientização da população e de governantes sobre a necessidade de se praticar um desenvolvimento sustentável que promova o desenvolvimento econômico sem comprometer o meio ambiente e a oferta de recursos naturais para o futuro. Então, galera, exatamente porque ele fala
de desenvolvimento sustentável é que a gente precisa compreender. O norte para o entendimento de desenvolvimento sustentável é sempre o mesmo. Beleza? Tranquilo? Então vamos para a próxima. A inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento industrial é um quadro entre aspas, né? Que começa a se modificar a partir da defesa pública de um novo conceito. Que conceito é esse? Ele colocou: desenvolvimento sustentável. O uso dessa expressão tem a finalidade de... Qual é a finalidade do uso da expressão de desenvolvimento sustentável? 2 minutos e eu volto com gabarito e comentário. Até já. Beleza, galera. Muito bem. De novo, ele trata da expressão desenvolvimento sustentável. E desenvolvimento sustentável significa propor uma conciliação do desenvolvimento, porque o mundo não pode parar de se desenvolver, mas tem que fazer isso de maneira sustentável. Nas últimas décadas, houve um aumento da preocupação da sociedade com as questões ambientais. No mundo atual, é cada vez mais recorrente a ocorrência de eventos climáticos extremos, assim como a diminuição da disponibilidade de recursos ambientais que são empregados nas diferentes atividades produtivas. São exemplos de fenômenos que têm gerado o aumento do debate sobre as questões relacionadas ao meio ambiente. Quem? 1 minuto só, Nilton, por favor, e eu volto. Até já.
Galera, vamos lá então. Então, são exemplos de fenômenos que têm gerado o aumento do debate sobre questões relacionadas ao meio ambiente. O que exatamente? O aquecimento da temperatura terrestre e as mudanças climáticas. Galera, para vocês terem uma ideia, volta para mim aqui, Nildomar, por favor. Hoje, a tônica dos debates internacionais, quando se fala principalmente em relação ao desenvolvimento sustentável, quando se fala em sobrevivência do planeta, é, sem dúvida nenhuma, a alteração da temperatura global. É a maior preocupação. Queridos, infelizmente nossa aula terminou. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto agradabilíssimo. Passaríamos o tempo todo aqui falando. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Semana que vem, se Deus quiser, nos encontraremos mais uma vez. Até lá.